Bom dia, meus queridos irmãos, prezados amigos que estão conosco nessa manhã maravilhosa, graças a Deus, né, de sol, tranquilidade, paz, saúde e felicidade que nós estamos desfrutando nesse momento. Nós queremos dar continuidade hoje a esse tema que nós começamos a semana passada, chamado Os Jogos da Vida. E hoje nós temos um subtítulo que se intitula assim, Em Busca de uma Coroa. Na semana passada nós falamos aqui sobre as metáforas que o apóstolo Paulo ele utiliza para justamente ensinar a igreja de Corinto, ensinar a Timóteo algumas verdades extremamente importantes a respeito da vida cristã. Por exemplo, Paulo ele utiliza determinadas expressões que são bem conhecidas nossa, mas que a gente pouco associa justamente aos jogos chamados jogos istmicos, que eram jogos da cidade de Corinto. Ele usa a palavra, por exemplo, combati o bom combate, completei a carreira ou corrida. Ele diz, eu guardei a fé. Essas expressões que o apóstolo Paulo está utilizando, na verdade, todas elas ele retira dos Jogos Olímpicos da cidade de Corinto. Quando ele diz combati, ele está se referindo, na verdade, à luta livre ou à luta de boxe que existia como parte daquela competição. Quando ele diz assim, completei a carreira ou a corrida, significa que ele está dizendo assim, eu participei da maratona, participei dos jogos, etc. Quando ele diz assim, eu guardei a fé, ele não está dizendo que pegou a fé dele, colocou debaixo do braço ou dentro da bolsa e disse, está encerrado aqui o assunto, eu não preciso mais da minha fé. Ele está dizendo assim, eu guardei os regulamentos dos jogos. Eu guardei os regulamentos dos jogos. Eu joguei segundo a lei, a ordem, as regras que estavam sendo dadas naquele momento. Quando ele diz, por exemplo, eu não dou socos na minha sombra, eu não desperdiço golpes, ele está se referindo também aos jogos daquela cidade. Assim como também ele diz assim, eu esmurro o meu corpo. Ele também está falando nesse instante exatamente do pugilismo, está falando justamente da questão do boxe, que era uma coisa difícil, como eu expliquei para os irmãos na semana passada, né? Ainda lembram, né? O boxe daquela época era para matar, não era uma brincadeira, né? De verdade, né? Porque não tinha luvas de boxe, nem tinha intervalo, né? Só para os irmãos entenderem. Então os dois ficavam se degradando ali o tempo inteiro até alguém desistir, até alguém dizer assim, perdi, né? Não aguento mais, ou até morrer mesmo muitas vezes. Enfim, dessa vez nós queremos utilizar a metáfora da corrida. E, aliás, eu devo dizer uma coisa interessante para os irmãos. O verbo que significa combate ou combater, que a gente utiliza aqui, é um verbo que no grego significa agon. E agon vai dar na nossa palavra agonia. Entendeu? Por que a agonia é uma coisa ruim? A agonia é um combate. E é um combate que não tem fim. É um combate que você termina se exaurindo dentro dele. Beleza? Fechou aqui só para dar mais essa informação para os irmãos. Quando eu digo que hoje nós queremos utilizar a metáfora da corrida, que Paulo também usa, né, que é a segunda frase que ele utiliza aqui, completei a corrida, completei a minha carreira, ele está provavelmente se referindo à prova da maratona. Não é à toa que, na verdade, os Jogos Olímpicos eles terminam com a maratona. E os irmãos devem saber que a maratona é uma corrida de quantos quilômetros? 42 quilômetros, ou seja, é o máximo do máximo do máximo das corridas dos Jogos Olímpicos, conforme nós conhecemos aqui. Agora, poucas pessoas sabem a origem, na verdade,
da questão da maratona. Por exemplo, deixa eu passar aqui. Poucas pessoas sabem, por exemplo, que como nós temos aqui no mapa, aqui a gente tem um mapa da Grécia Antiga, você tem a Atenas aqui, que era a capital, a cidade de Corinto está aqui, mas você tem uma planície aqui em cima chamada de Maratona, entendeu? Maratona não é um nome que foi dado à toa, foi dado a partir de uma lenda, de uma situação muito interessante e muito curiosa para a gente. Então, o que era a maratona? A maratona era uma planície, conforme os irmãos estão vendo aqui, ó. Planície bonita, cheia de árvores e etc. Mas essa planície bonita, cheia de árvores, etc., ela foi palco de uma grande batalha no ano de 492 a.C. E nessa batalha, os gregos eles venceram os persas. E a vitória foi uma vitória grande demais, porque, na verdade, o exército grego era bem menor do que o exército dos persas. Mesmo assim, eles venceram. Só que quando eles venceram, eles quiseram dar essa notícia o mais rápido possível para o pessoal que estava na cidade de Atenas. Lembra? Em cima do mapinha, Maratona, local. Embaixo, Atenas, capital da Grécia. E eles escolheram um soldado para dar essa notícia. O soldado ele se chamava Fidípedes. Fidípedes é um negócio meio complicado de dizer o nome do rapaz, né? É um soldado ateniense chamado Fidípedes. Só que esse soldado, quando ele foi incumbido dessa missão, ele estava lá na planície de Maratona e teve que descer correndo para a cidade de Atenas. E a distância entre Maratona e Atenas é de exatamente 42 quilômetros. O coitado correu os 42 quilômetros, mas chegou absolutamente exausto para dar a notícia. E ao chegar absolutamente exausto para dar a notícia, ele simplesmente disse uma palavra: vencemos. Caiu e morreu. Caiu e morreu. Depois desse exaustivo 42 quilômetros corridos, disparados por ele naquele instante ali. Dali em diante, para homenagear esse ato heróico do Fidípedes e também o nome do local da batalha, se criou a corrida da maratona, ok? É interessante a gente saber a origem das coisas, porque a gente fala, e a gente, na verdade, não tem ideia do que está por trás das coisas efetivamente, né? Então, essa é a história da corrida da maratona. É hoje que encerra as Olimpíadas, né? Dia 11. Então, hoje à tarde, nós teremos justamente a maratona, né? Porque ela é a última prova que a gente tem nos Jogos Olímpicos modernos, né? Também, né? Enfim, o nosso jovem querido aqui, ele foi um vencedor da batalha lá na planície da maratona, mas ele não teve como celebrar, como comemorar, porque na verdade terminou morrendo também. Por isso nós queremos retomar esse ponto hoje e pedir que os irmãos abram em 1 Coríntios, abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Onde Paulo vai utilizar essa metáfora de uma corrida, possivelmente a maratona, para falar do prêmio, a coroa de louro que deveriam receber. Ok? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Acharam? Esse texto diz assim:
Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Eu estou lendo na versão da NVI. Para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Que dura para sempre. Vou ler mais uma vez. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Amém? Pai amado, Deus bendito, nós estamos buscando a Tua presença mais uma vez. Queremos agradecer o Teu carinho, o Teu amor para conosco. Queremos agradecer a Tua graça. Queremos agradecer a possibilidade de estarmos aqui em paz nessa manhã para Te louvar e Te engrandecer, Senhor. Nós pedimos que Tu possas continuar nos abençoando nesse dia. Que todos os nossos familiares, amigos, pessoas que nós amamos, nos importamos, possam estar em paz também. Que nós possamos estar aqui abertos a ouvir a Tua palavra, a Tua voz. Muito obrigado por tudo e muito obrigado principalmente pela possibilidade de eu ministrar a Tua palavra mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nos jogos da vida, todos nós desejamos alcançar os nossos objetivos, as nossas metas, os nossos sonhos, em busca de termos algum tipo de recompensa, algum tipo de prêmio, ou como a gente poderia chamar, utilizando essa metáfora dos jogos, a nossa coroa de louros, na verdade. Os atletas hoje, eles correm, eles brigam, eles competem em prol das medalhas de ouro, né? E naquela época em prol das coroas de louro, conforme nós dissemos a semana passada. O problema é que muitas vezes esse prêmio dos jogos da vida, eles se tornam um fim em si mesmos. E nós começamos a correr em busca de coroas que eu não sei se vale a pena a gente correr em busca dessas coroas ou não. É importante, portanto, que eu diga para os irmãos que não havia simplesmente uma forma das pessoas ganharem as coroas naquela época. Existiam várias coroas e existiam várias maneiras das pessoas receberem essas coroas. E aqui eu quero passar para os irmãos, pelo menos 7 tipos de coroas que as pessoas podiam receber naquela época, ok? Então vamos lá. Vamos ver as várias coroas que existiam na época dos jogos istmicos e fora dos jogos e que as pessoas poderiam receber também. Aqui simplesmente eu estou arrematando dizendo que foi a partir daquela história que eu contei que criou-se a corrida da maratona. E essa aqui é a primeira coroa que eu quero falar para vocês. Essa é a coroa chamada de coroa triunfalis. Triunfalis. O que era a coroa triunfalis? E hoje eu vou correr um pouco, viu, minha gente? Porque a gente tem homenagem aos nossos pais ainda dentro do nosso culto, tá bom? A coroa triunfalis era a coroa triunfal. Era a coroa do triunfo. Ela era feita, na verdade, de folhas de louro douradas. Servia para coroar generais triunfantes. Generais que tinham alcançado, na verdade, vitórias em grandes guerras, em grandes batalhas, em grandes lutas. Então, estes homens, quando voltavam do campo de batalha, eles eram coroados com essa coroa específica chamada de corona, né? No original é corona triunfalis. Isso aqui é latim, tá? Corona triunfalis, ou seja, a coroa do triunfo. Então imagina só quanto isso era empolgante, imponente e importante. Um general com o seu exército voltando do campo de batalha, vitorioso, e alguém encontrá-lo no meio do caminho e coroava ele com essa coroa triunfalis, a coroa do triunfo. Agora, era apenas essa coroa
que existia? Não. Por exemplo, só falando, arrematando um pouco a respeito dessa coroa, o general que venceu aquela batalha lá em 492 a.C., que deu origem à maratona, ele se chamava Milcíades, e ele venceu os persas. Então ele teve uma coroa triunfalis. A segunda coroa que eu quero falar para os irmãos é essa daqui. Tá dando para ver aí, né? Direitinho, né? Já que a luz aqui tá apagada, né? Olha, vai ser difícil dizer esses nomes todos aqui do latim, tá? Essa é a corona obsidionalis. Não sei se a pronúncia é essa ou não, mas vai assim mesmo, né? Obsidionalis. Essa coroa, na verdade, era dada... Aliás, eu devo dizer que ela era feita de gramas. Perceba como ela é diferente daquela coroa de louro dourada. Ela era feita de gramas e ela servia, na verdade, para coroar os generais cujos exércitos tinham sido vitoriosos a partir de grandes cercos. O exército estava cercado, não tinha saída, não tinha escapatória, e mesmo assim esse exército ele resistiu, ele venceu, ele foi vitorioso a partir da sua grande resistência. Então, quando a situação era essa, não a de um campo de batalha, mas de uma resistência de uma cidade cercada, mesmo assim eles saíam vitoriosos. Nessa circunstância, desse jeito, dessa forma, esse general, esse comandante, esse líder, ele recebia esse tipo de coroa aqui, a coroa obsidionalis. Esse nome aqui significa cerco, a coroa do cerco, a coroa em que eles foram cercados. Mas também existia esse outro tipo de coroa aqui, chamado de coroa ovalis. A coroa ovalis, ela era feita também de louros e ela servia para os generais que tinham tido pequenas ou grandes vitórias, em coisas circunstanciais. Não batalhas gigantescas, não um cerco, mas eles tinham saído e tinham obtido algum tipo de vitória. Vencedores, em geral, recebiam esse tipo de coroa aqui, chamada de coroa ovalis, que significa pequenas vitórias, pequenas lutas que eles tinham vencido. Por outro lado, um outro tipo de coroa era essa daqui, chamada de corona muralis. Muralis. E esse nome aqui vem de muralha mesmo, né? Essa aqui era feita com ornamento de flores. Não só os louros, mas também com alguns ornamentos de flores. E ela servia para homenagear militares que tivessem atacado uma muralha e derrubado essa muralha. Entendeu? Derrubado essa muralha. Então, por exemplo, o Josué, né, quando derrubou as muralhas de Jericó, né, naquela época, se ele vivesse nesse contexto, eles talvez tivessem ganho essa coroa muralis, ou coroa de quem atacasse, derrubasse e vencesse uma muralha, na verdade. Outro tipo de coroa era essa aqui, chamada de castrenses. Essa daí, especificamente, esse nome castrenses, ele significa acampamento militar. Ou seja, era feita de flores, né? Algumas flores, mas essa tinha um detalhe interessante, que na verdade era assim, ela tinha alguns detalhes que podiam ser em ouro, feito em ouro para enfeitar também. Por quê? Porque essa daí, ela era dada ao soldado que escalasse e adentrasse no acampamento dos inimigos. Então, o soldado que fosse corajoso, forte, determinado, firme, herói, que em primeiro lugar invadisse um acampamento do inimigo, e ele, por esse ato de bravura, ele recebia essa coroa, chamada de coroa castrenses. Castrenses.
que significa acampamento, viu? Esse nome aí. Muito bem. Um outro tipo, esse tipo que vocês já conhecem, que nós estamos falando dele, que era a coroa de louros, que era feita de ramos de oliveira ou de salsa, e servia para premiar os atletas nos jogos, nas competições que nós estamos falando aqui dos jogos, chamados Jogos Olímpicos. Ou seja, os vencedores recebiam esse tipo de coroa aqui. Aquilo que Paulo vai dizer que é extremamente perecível, que não tem durabilidade, que com poucos dias se acaba. E por último, eu quero falar desse tipo de coroa aqui, que era a coroa dos reis. Perceba a diferença, né? De todas as que eu apresentei a vocês até agora, e essa coroa aqui de reis. Essa coroa aqui, ela não era nem chamada de corona, ela era chamada de diadema. Diadema. Você entende agora? Você sacou agora? Por que as mulheres usam diademas? Entendeu? Entendeu, né? É porque elas são as rainhas. É porque elas são as rainhas do lar. E mandam mesmo, de verdade. Não é isso, Léo? Diga que não, Léo, para você ver, tá? Enfim, essa era a coroa real, a coroa dos reis e dos príncipes. Aí já é um outro nível, é uma coroa feita de ouro, prata, pedras preciosas, diamantes e etc, 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 etc. Muito bem. Essa coroa, ela servia para representar a realeza. Agora observe um detalhe muito interessante. Essa coroa, na verdade, ela não era conquistada. Ela era herdada. Percebe? Todas as outras coroas que nós vimos até agora, elas nos passam a mensagem de que a pessoa tem que fazer alguma coisa para merecê-la, não é? Conquistar uma muralha, superar um cerco, vencer uma batalha e assim por diante. Essa daqui, não. Basta você nascer na família real britânica que você vai ter direito a uma coroa, com certeza. Entendeu o que eu estou lhe dizendo? Só que eu quero fazer aqui, trazer essas informações para os irmãos, é interessante, é muito interessante, mas eu quero fazer alguma coisa mais do que isso. Eu quero perguntar assim: nós estamos correndo atrás de quais coroas? Essa é a pergunta certa para a gente fazer nessa manhã. Diante disso aqui, eu, você, nós estamos correndo atrás de quais coroas? Eu disse para você no início que nos jogos da vida nós queremos realizar os nossos sonhos, metas, objetivos, não disse? E eu disse também que o grande perigo que a gente corre é quando a gente torna o prêmio o fim e não a consequência e o resultado daquilo que nós fazemos. E a grande pergunta, portanto, é: eu estou correndo atrás de quem na minha vida hoje? Nos jogos da vida, no jogo que é a minha vida, eu estou correndo atrás de quê exatamente? Atrás de qual coroa dessa ou quais coroas dessas eu estou correndo no meu dia a dia? Nós estamos correndo, por exemplo, atrás da coroa do triunfo, das grandes realizações, dos grandes negócios, dos destaques, da fama, do sucesso, do despontarmos como os grandes triunfantes da vida, sim ou não? Mas você conhece gente que é assim?
Você conhece pessoas que estão sempre em busca do grande triunfo, do aparecer, do ser o cara, do ser o indivíduo, de receber a coroa de louro dourada. Eu quero dizer para você o seguinte, eu digo a você o seguinte, nós não precisamos desta coroa. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. E esteja com a Bíblia na mão, porque você vai abrir muito sua Bíblia. Se possível, marque esses versículos. Eu quero retornar dizendo, portanto, a você assim. Eu digo a você, nós não precisamos desta coroa do triunfo. Sabe por quê? Porque esse texto que eu acabei de indicar aos irmãos diz assim, mas graças a Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz o quê? Triunfantemente. Ou em outras palavras, em triunfo. Agora, por nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte como um doce perfume. Nem eu, nem você precisamos correr atrás de coroas do triunfo, porque Cristo Jesus já nos conduz triunfantemente em nome do Senhor. Você não precisa fazer esforço para correr atrás de triunfo. Essa não é a ideia. Isso não é aquilo que Deus quer para nós. Segundo, nós estamos correndo atrás da coroa da resiliência, aquela do cerco. Nós estamos correndo atrás de alcançar o máximo de poder de superação do ser humano. Você já reparou que hoje tudo é resiliência? Você precisa ser resiliente, você precisa aguentar, você precisa ser forte, você precisa se refazer, você precisa dar a volta por cima. Já reparou? É ou não é? Resiliência quase que não se tornou uma exigência para o ser humano. Tornou-se. E eu não estou dizendo que a resiliência não é uma coisa válida, ela é uma coisa válida, mas parece que ela está se tornando obrigatória. E que você tem que correr atrás de ser resiliente, porque senão você é um cabra que não vai funcionar, que não vai dar certo, que você não vai conseguir o sucesso que deveria conseguir. Mas eu digo para você, e preste bem atenção no que eu estou dizendo, mas eu digo para você, nós não precisamos dessa coroa. Leia comigo o Salmo 139, versículo 5. Salmo 139, versículo 5. E depois nós vamos citar 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. O Salmo 139, versículo 5 diz assim, tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. Em nome de Jesus, amém. O cerco está grande, o cerco está difícil, você está se sentindo apertado, você está se sentindo humilhado, angustiado, forçado, pressionado. Saiba que existe um Deus que lhe cerca, conforme diz o texto aqui, por trás e por diante. E ainda coloca a mãozinha dele sobre a sua cabeça. Para dizer assim, você é meu e o boi não lambe. Não tem esse ditado aqui no Nordeste? Eu gosto das expressões nordestinas, né? Você é meu e o boi não lambe. Ou seja, você não é molestado por nada, porque eu lhe cerco por trás, eu lhe cerco por diante, eu ainda ponho a minha mão sobre você e você está sobre a minha proteção. Não se preocupe com cerco nenhum, não. Se preocupe com cerco. Não se preocupe em receber coroas que vá, na verdade, justificar que você passou por um cerco. Sabe por que eu citei 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 a 17? Eu vou contar a história, não vou ler. Mas você lembra dessa história? Essa é a história de Eliseu, que vivia fugindo
Porque, na verdade, o inimigo queria matá-lo. Porque toda vez que o inimigo forjava um plano contra Israel, Eliseu sabia antecipadamente e dizia ao rei de Israel. O rei de Israel escapava, se defendia, vencia a luta. E o rei do outro lado ficou indignado com isso. Disse: quem é o traidor que existe aqui? Aí alguém disse: não tem traidor não, rei. O problema é que tem um profeta lá chamado Eliseu, que tudo que o senhor diz dentro do seu quarto, ele sabe lá na sala dele. Aí não dá pra gente, é complicado. Aí fica complicado da gente vencer qualquer coisa aqui. Aí o rei disse: desculpa, onde é que esse danadinho está? Aí descobrem aonde Eliseu está. E o rei manda para lá um exército que sorrateiramente chega de noite. E o texto vai dizer com essas palavras que eles cercaram. Não é cerco que a gente está falando? Cercaram Eliseu. De manhã cedo, o servo do profeta acorda ainda meio que com o olho aberto, com o olho fechado. Vai do lado de fora, talvez pegar água para poder lavar o rosto. Ele olha assim para a montanha e diz: meu Deus do céu, que danado é isso? Estamos aqui completamente cercados. E ele diz: meu senhor, o que é que a gente vai fazer agora? Porque a montanha estava cercada. Eliseu, com toda a calma, com toda a tranquilidade, olha para o servo dele e diz: você está aperreado com o quê, rapaz? Oxe, você parece que não é nordestino, você aperreia com isso não. Você aperreia com isso não? Ele diz: mas como não vou me aperrear? Aí ele diz assim: porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí ele ora, diz assim: Senhor, abre os olhos desse menino aí para ele ver. Abre os olhos do menino aí para ele ver. E Deus abre os olhos do menino e o exército do Senhor está cercando o exército que cercava Eliseu naquela hora. E eram muito mais do que o exército que estava com ele. Mas não precisou nem de batalha. Eliseu ora de novo e diz assim, quando o pessoal vem pegar ele, né? Eliseu ora e diz: olha, segue esse povo, Senhor. E todos ficam cegos. Ninguém reconhece Eliseu. E Eliseu começa a conversar com os caras. Diz assim: olha, vocês vieram para a cidade errada e para o homem errado. Venham comigo que eu vou levar vocês para a cidade certa e para o homem certo. E os caras vão tudo atrás de Eliseu. E Eliseu coloca eles dentro da cidade de Samaria, que era justamente onde tinha o exército total de Israel. E aqueles que cercavam, agora são cercados. Eita Deus! Glória! Você sabe por que eu não preciso correr atrás de uma coroa que fale de cerca e de cercado? Entende agora? Porque o Senhor é quem nos cerca por trás e por diante, ainda põe a mãozinha sobre nós, sobre nós. Nós também, eu tenho que fazer uma outra pergunta. Será que nós estamos correndo atrás da coroa da prosperidade? Do perseguir insistentemente vitórias? De ser cabeça e não cauda? Um dia desse eu estava dizendo, acho que foi para Fátima: Fátima, eu já estou cansado desse negócio de vitória. É vitória, é vitória, é vitória, é vitória, é vitória. E não tem um hino que a gente não canta que não fala de vitória. E de que o Senhor vai vencer, de que já venceu, de que nós estamos vencendo. Cara, quando eu olho para a Bíblia não é assim. Quando eu olho para a Bíblia, os servos do Senhor estão levando uma sobra que não tem mais tamanho. Quando eu olho para a Bíblia, a gente está apanhando de vez em quando. Quando eu olho para a Bíblia, a gente está levando a pior de vez em quando, ou então, muitas vezes, muito mais levando a pior do que a melhor. Mas o povo hoje só canta vitória, você já viu isso? E eu estava dizendo: menino, chega de vitória. Chega de vitória, vamos cair na real. Vamos cair na real, né? Senão tem hora que o diabo pega a gente e ó, é só, vai pau, e a gente tem que segurar a barra, tem que aguentar.
Porque parece que assim, venha ser crente e os seus problemas acabaram. Organizações Tabajara cristã, né? Então aquela coroa lá, coroa das pequenas e grandes vitórias, eu tenho com certeza absoluta, nós não precisamos desta coroa de prosperidade. Leia comigo 2 Samuel, capítulo 8, versículos de 1 a 6. 2 Samuel, capítulo 8, versículos de 1 a 6. E você vai entender porque nós não precisamos de nenhuma coroa que enfatize vitória, vitória e vitória. 2 Samuel 8, versículos de 1 em diante. Eu não vou ler o texto todo, mas eu vou ler assim, as primeiras frases de cada um desses versículos. Diz assim, 2 Samuel capítulo 8, versículo 1. Depois disto, Davi derrotou os filisteus. Versículo 2. Davi derrotou também os moabitas. Versículo 3. Além disso, Davi derrotou Adadezer, filho de Reobe, rei de Jobar. Versículo 5. Enquanto os arameus de Damasco vieram ajudar a Adadezer, também foram derrotados. Mas aí o versículo 5, a última frase do versículo 5 diz assim: e o Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares aonde ele ia. Amém. Você viu quanta vitória? Versículo 1, vitória. Versículo 2, vitória. Versículo 3, vitória. Versículo 4, vitória. E o arremate do versículo 5 vai dizer assim: e onde Davi ia, o Senhor lhe dava vitórias. Mas preste atenção. Quem é que dava vitória? Amém. Nós não precisamos correr atrás de coroas da vitória. Não precisamos correr atrás de coroas da vitória, porque é o Senhor que vai nos dar as vitórias que nós precisamos e a que Ele quiser e for boa para cada um de nós. Amém, Senhor. Não porque eu tenho que ser o vencedor eternamente, sempre e de todas as coisas. Não é assim que funciona. Baixa o facho. Te encarrega de ter humildade. Porque o Senhor é quem vai nos dar as vitórias. E teve luta que Davi perdeu. Mas aonde quer que ele ia, o Senhor lhe dava vitória. Está entendendo? Porque nós não precisamos dessa coroa. Não precisamos de coroa que represente triunfo. Não precisamos de coroa que represente resiliência, resistência ao cerco da vida. Não precisamos de coroa que represente prosperidade, vitória, 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 vitória. Porque é o Senhor que nos dá as vitórias que nós precisamos. Amém? Amém? Mas também eu preciso dizer para os irmãos. Eu preciso perguntar para os irmãos. Estamos nós correndo atrás das coroas dos desafios? Porque aquela coroa Muralis é a coroa dos desafios, né? É a coroa de quem quer superar obstáculos constantemente. É a coroa, na verdade, dos indivíduos que são vítimas do ativismo. Um desafio atrás do outro, um desafio atrás do outro, um desafio atrás do outro. São pessoas que vivem desse ativismo desafiante, desafiador para suas próprias vidas. Gente que quer subir em muralha o tempo inteiro. Quer que eu diga uma coisa para você? Já sabe o que é que eu vou dizer, né? Nós não precisamos desse tipo de coroa. Leia comigo.
Salmo de número 18, versículos de 25 a 29. Salmo número 18, versículos de 25 a 29. Estamos falando aqui da coroa Murales, a coroa dos desafios. Sabe o que diz esse texto? Esse texto diz assim: ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Salvas os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. Que versículo lindo, né? Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. E aí vem o versículo que eu quero. Com o teu auxílio, eu posso atacar uma tropa. Com o meu Deus, eu posso transpor qualquer muralha. É por isso que eu não preciso de uma coroa Murales. Uma coroa de muralhas. Eu não preciso estar me desafiando o tempo inteiro. Eu não preciso estar escalando muralhas o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque o meu Deus me faz saltar as muralhas quando Ele quer, em nome de Jesus. Isso é Deus. Isso é o Senhor de nossas vidas. É assim. Mas também, eu preciso perguntar: será que nós estamos correndo atrás das coroas da bravura? Devo dizer, da brabeza? Como a gente encontra gente agressiva nesse mundo hoje? Gente que precisa de autoafirmação. E essa é a outra coroa que a gente vê aí. É a coroa daqueles indivíduos que se atreviam a invadir o acampamento inimigo e chegar lá o primeiro para receber honrarias de bravura. Mas quer que eu diga uma coisa para você? Você já sabe o que eu vou lhe dizer? Nós não precisamos desta coroa. Leia comigo o Salmo 53, versículo 5. Salmo 53, versículo 5 diz assim: olhem, estou tomados de pavor, quando não existe motivo algum para temer, pois foi Deus que espalhou os ossos dos que acampavam contra você. Você os humilhou, porque Deus os rejeitou para sempre. Esse texto bíblico ele quer dizer assim: olha só, você não precisa dessa braveza, você não precisa de ser esse indivíduo valentão, você não precisa ter essas fortificações que as pessoas tanto, na verdade, empurram para dentro das nossas vidas hoje. Não! Sabe por quê? Porque quando você tinha um exército acampado contra você, foi Deus quem espalhou os ossos dos que acampavam contra você e os humilhou e os rejeitou. Foi quem? Foi quem? Foi quem? Foi Deus! E sempre será Deus! E não nós. E não nós. Nunca somos nós. É através de nós. Mas não somos nós. É sempre Deus que faz com que as coisas aconteçam e as vitórias cheguem em nossas vidas. Pelo amor de Deus, entenda isso. Entenda isso. Mas também eu preciso perguntar para você: estamos correndo atrás da coroa da admiração? Estamos correndo atrás da coroa da admiração? Estamos no encalço da perfeição física? Estamos querendo ser admirados pelo mundo inteiro? Vivemos nós nos templos das academias que existem hoje? Tem academia hoje que é um templo, não é não?
A bicha é tão grande, tem tanto equipamento, que parece até que se eu entrar ali, eu vou ser refeito. Eu vou sair um Robocop. Eu vou sair um camarada... aquilo não é uma academia, aquilo não sei lá, é um hospital de transformação de raquíticos em bombados. Né? Estamos correndo atrás dessa coroa de louros, das competições, dos atletas, dos corpos maravilhosos. Porque quando a gente olha para a Olimpíada, por exemplo, a gente não vê ninguém meia boca ali, né? Não vê não, né? A gente só vê gente, né, estruturado, bombado, organizado, fortão. Olha assim, né, meu amigo Kibson, né? Só Kibson para competir com aquele povo lá, assim. Porque Kibson é outro nível. Estamos correndo atrás, portanto, da coroa da admiração, no encalço dessa perfeição física que só os atletas têm porque vivem disso. Quer que eu lhe diga uma coisa? Já sabe o que eu vou lhe dizer? Nós não precisamos desta coroa. Leia comigo o Salmo 39, versículo 4 e versículo 5. O texto vai dizer assim: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Parece Paulo dizendo, né? A minha vida já está sendo oferecida como libação. Os dias da minha partida chegaram. É a mesma coisa que o salmista está dizendo aqui. Só que ele diz: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba o quão frágil eu sou. Destes aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. O homem não passa de um sopro. Ou então, noutra tradução, ele diz assim: por mais firme que o homem esteja, ele não passa de vaidade. Eu gosto dessa tradução. Por mais firme que o homem esteja, ou seja, por mais forte que o homem seja, por mais seguro que o homem seja, por mais bombado que o homem seja, por mais fortão que o homem seja, isso não passa de vaidade. Vai desaparecer. É questão de dias. Vai sumir. Nós não precisamos dessa coroa da admiração física. Porque aqueles atletas daqueles jogos istmicos lá da cidade de Corinto, eles treinavam durante 11 meses, exaustivamente, como eu expliquei para os irmãos na semana passada, por conta de uma coroa de louros. Só uma coroa de louros que iria perecer. E aí é onde Paulo diz: mas nós não. Nós corremos atrás da coroa imperecível. Aquela que é para sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Em sétimo lugar, eu preciso perguntar aos irmãos: estamos correndo atrás da coroa, da riqueza e do poder? Vivemos obcecados por dinheiro, por status, por estar vivendo entre os poderosos, entre os que podem, aqueles que mandam. Essa semana meu filho estava no meio dos poderosos. Não que ele seja um poderoso, tá? Ele é o fotógrafo dos poderosos, tá? É diferente. Mas ele estava lá fotografando um evento e aí ele disse: pai, olha quem está aqui. Aí mostrou uma figura. Pai, olha quem está ali. Mostrou outra figura lá.
Pai, olha quem está acolá. Mostrou outra figura lá. Aí ele disse assim, aqui nessa sala, pai, está a metade do PIB do Brasil inteiro. Tem gente que vive correndo atrás dessa coroa de riqueza e de poder. 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 Mas eu quero dizer uma coisa. Você já sabe o que é que eu vou lhe dizer? Já sabe? Eu vou dizer de novo. Nós não precisamos desta coroa. Leia comigo o Salmo 16, versículo 5. Salmo 16, versículo 5 diz: Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. Tu és o meu futuro. O meu futuro está em tuas mãos e tu diriges a minha vida em nome de Jesus. Noutra tradução diz assim: Tu és a minha porção. Tu és a minha herança. Essa é a única coroa que era dada por herança. É a do poder. Tu és a minha porção. Tu és a minha herança. Tu és tudo que eu tenho. Mas a frase mais importante vai dizer: e o meu futuro está em tuas mãos. Tu diriges a minha vida em nome de Jesus. Amém. Concluindo. Nenhuma dessas coroas nós precisamos ter. Nenhuma dessas coroas são imprescindíveis na minha vida, na sua vida, para a gente viver correndo atrás delas. Nenhuma. Mas tem duas coroas que são absolutamente imprescindíveis, biblicamente falando. A primeira delas é esta aqui. Esta ninguém quer. Esta ninguém quis. Esta é eternamente rejeitada. Mas o Senhor do universo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele foi coroado com esta coroa aqui de espinhos, quando não merecia. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Mas ele suportou essa coroa com dor e sofrimento, por amor de mim e de você. Ele não correu atrás de coroas de triunfo, de resiliência, de admiração. Ele não correu atrás de nenhuma dessas outras coroas que eu falei aqui. Mas ele assumiu a coroa de espinhos, com dor e sofrimento, e por amor a mim e a você. E só por isso, somente por isso, tão somente por isso, é que nós temos direito à coroa da vida. Aleluia. Glória. É só por conta daquela coroa de espinhos que nós temos direito à coroa da vida. Tiago, capítulo 1, versículo 12 diz: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe o que é interessante e importante aqui? É quando a gente para ir lá no grego, no original, e entender
que vida é essa que está sendo falada aqui? O grego ele tem 3 palavras para a vida. Uma é a palavra bios, que significa vida biológica, de onde vem biologia no português, o estudo da vida. Não é bios que está escrito aqui em Tiago. A outra palavra que significa vida é psique. Psique no grego significa vida. É a vida da mente, da alma, do psicológico, do emocional. Não é psique que está escrito aqui lá no original grego, mas no original grego está escrita a palavra zoé, que significa vida eterna com Deus. Vida eterna com Deus. A vida que é imperecível. A vida que não se acaba. Meu irmão, se você tem de correr atrás de alguma coroa, que seja a coroa da vida, em nome de Jesus. Se tem que ser alguma coroa que vai me atrair, que seja a coroa da vida. Mas um detalhe. De todas essas coroas que eu falei, a única que é dada é essa aqui. Reparou nisso? As outras são conquistadas, as outras são herdadas, mas a coroa da vida você não merece, eu não mereço, ninguém merece. Mas Ele nos deu pelo muito que nos amou, em nome de Jesus. Amém. Receba, portanto, a coroa da vida no nome de Jesus. Amém.